qual era o objetivo de Vegeta na saga Freeza? Ser imortal? Em geral, Dragon Ball tem essa característica de impregnar a certos personagens objetivos ou meios de vida que não são exatamente verdadeiros. Como o próprio Cell, talvez seja o maior exemplo que eu possa dar nesse quesito, que ele é colocado mesmo e até aprecia e cria um espetáculo para querer demonstrar-se ser alguém que aprecia apenas lutar. Quando na verdade em Dragon Ball todos nós sabemos que esse tipo de característica só existe em um personagem, e é o Goku. Não tem outro personagem pelo qual o único objetivo durante as batalhas é se divertir. E não, eu não quero mais ouvir alguém dizer que o Cell tinha esse objetivo, porque ele só queria vencer. Era só colocar algum obstáculo nele que ele já começava a birrar. Depois que ele foi superado, então não preciso nem dizer que vem por água abaixo, isso que até o anime mesmo tenta colocar. E a mesma coisa para mim acontece com o Vegeta, em relação ao seu desejo por imortalidade. Até quando ele vai discutindo ali com o Kui, em momentos antes, né, de iniciar de fato essa saga do Freeza, é meio explícito pelo próprio personagem qual era o seu desejo. Kui o questiona porque ele e Nappa foram por conta própria para o planeta da Terra, e o Vegeta já dava ali os indícios que ele fez aquilo de propósito, porque, e não só isso, né, ele não poderia deixar de chegar na Namekusei antes do Freeza, afinal se isso não acontecesse, ele teria que obedecê-lo para sempre. E por mais que ele não tenha conquistado essa liberdade por conta própria nessa saga, ele até conseguiu algum gostinho disso, e quando acontece, né, naquela parte em que ele vê que os scouters de todos os soldados do Freeza estão destruídos, e que ele, a partir da sua viagem à Terra, conseguiu desbloquear uma habilidade, que no caso era a leitura de Ki, sem a necessidade desses rastreadores, que o colocava em uma liberdade, né, em uma independência do Freeza. É o momento que o Vegeta tem mais genuidade pra mim como personagem, porque eu não lembro de ver nos outros momentos da série ele tão alegre, ele tão Vegeta, mano, como nesses momentos que ele, após ele descobrir que ele conseguia ter essa vantagem perante os capangas do Freeza. Até eles dão uma ênfase nessa cena, porque ele quebra ali o Scouter e aparece ele ali no espelho como se estivesse quebrando uma fase dele mesmo, que era realmente destruído naquele momento, porque a partir dali ele já não tinha mais algum motivo para continuar usando um apetrecho que seja do Freeza. Ele só tinha usado a nave porque era conveniente e porque devia chegar ali. As roupas, no caso de batalha, porque ele tinha que batalhar, então ele só depois também continuou usando por conveniência, e o Scout ele ainda estava usando porque ele não tinha, né, essa habilidade. E agora, por exemplo, é interessante essas cenas porque você vê que ali meio que começa essa fixação dele com o Goku, porque se você for para pensar, a rivalidade dele com o Goku não tinha começado aqui ainda. Então, o que ele tinha para admirar no Goku não era o poder que era superior ao dele, era sim a sua liberdade, porque pensa comigo, o Vegeta como Saiyajin não tinha conhecido nenhum Saiyajin que era livre até aquele momento que ele conheceu o Goku. Tanto que até naqueles diálogos ali com o Dodora, ele vai e fala que vocês, né, soldados do Freeza, não conseguem enxergar nada além do poder. Porque pro Vegeta, o poder não era exatamente tudo. Apesar dele demonstrar até certos momentos esse aspecto dele, não era tudo para ele. Porque ele até mesmo percebeu na Terra que o poder não era tudo, comparado com a liberdade, né, de você ser independente e tudo mais. É até lógico, no caso do Dodora pensar dessa maneira, afinal ele tinha um nível de poder muito, mas muito abaixo do Freeza, e um potencial muito abaixo do Freeza, diferente dos Saiyajins que o Vegeta até mesmo coloca ali naquelas cenas posteriores, o motivo dele confiar tanto em si mesmo, afinal os Saiyajins tinham um poder ilimitado, que era o que o Freeza realmente temia neles. Portanto, era impossível qualquer outro soldado do Freeza ansiar por algo que o Vegeta ansiava, o fim de sua escravidão. A imortalidade era isso, era um meio para conseguir ele destruir esse obstáculo que era o Freeza. Nesse momento na série, só o Freeza era um rival mesmo para o Vegeta, não tinha outro. Era só ele, pronto, acabou. Ele provavelmente, acredito eu, pensava em derrotar o Freeza através de desgaste de energia, porque não tinha poder suficiente para isso. Desde o início ele sabia que não tinha poder suficiente para isso, por mais que ele tivesse ali animado com o Zenkai que ele obteve, que ele percebeu e notou no seu próprio poder.
ele sabia que não tinha mais poder do que Freeza. Ele só poderia derrotar através da imortalidade mesmo, que seria desgastando o Freeza. E eu até tenho uma teoria, se caso isso tivesse acontecido, esse desejo dele de ser imortal, ele até teria desejado o inverso depois, se tornar mortal novamente. Porque era isso, era só um meio. No fim, até depois que o Vegeta consegue essa liberdade, ele meio que vive meio que um vazio, porque depois que ele consegue esse objetivo final dele, ele meio que segue todo o roteiro mesmo da série, não tem algo dele específico que ele começa a fazer por conta própria. Ele vai meio que treinando porque ele se interessava mesmo por lutas, como qualquer Saiyajin, e até as consequências desse vazio que ele sentia são mostradas de fato na saga do Majin Buu, quando ele coloca todos os seus conflitos internos. E é até interessante, porque por mais que o Vegeta depois até menciona que ele começou a gostar da Terra, ele começou a apreciar esse estilo de vida, e ao mesmo tempo ele não gostava de ter esse tipo de sentimento, ao mesmo tempo que ele gostava de ter, era um conflito mesmo. E isso, por mais estranho que pareça, só mostra que a versão mesmo dele definitiva é daquela saga do Freeza. Por mais moralmente inferior que ele fosse, né, ele dizimou literalmente uma população, ou metade da população, não sei aqui ao certo, mas muita gente, né, dos Namekuseidins, e enfim, demonstrava uma espécie de, não só de ego inflado, mas uma psicopatia ao ponto de não se importar nem com a origem dele, como ele falava dos Saiyajins. Até o Dodora coloca a questão dos Saiyajins, ele não deixa de deixar claro que ele não estava ligando nem aí pra isso, era só o que ele queria fazer e pronto. Então, aquela versão mesmo, por mais que não tivesse nada de legal nos quesitos éticos, era a versão mais genuína desse personagem. Eu até gostaria de ter visto algo a mais no quesito Vegeta, no sentido de ter uma saga novamente que fosse permeada por ele, como foi basicamente essa saga do Freeza. Foi basicamente a história dos Saiyajins, e o Vegeta era o Saiyajin a ser batido por conta da última saga que foi mostrada. E depois disso nós não tivemos algo que fosse levantado por conta do Vegeta. Foi só mesmo o Vegeta meio que seguindo ali essa rivalidade, né, com o Goku, e a história do Goku, e enfim. Por mais que tenha tido a evolução dele como personagem, a verdade é que Vegeta, como personagem, ele só teve um momento em que ele queria fazer foi feito, e foi nessa saga. E sinceramente eu gostaria de ter visto esse personagem tendo novamente um objetivo próprio em alguma outra fase da franquia, que não foi o que aconteceu. Mas enfim, comentem aqui o que vocês acham dessa versão do Vegeta, dessa saga do Freeza, e vejo vocês no próximo vídeo de Dragon Ball.